E aí, meus queridos alunos, vamos lá para a questão 4? A questão 4 trata do seguinte, ainda é uma questão envolvendo cálculo, só que agora cálculo estequiométrico, ok? Eu tenho uma reação química, tenho reagentes, tenho produtos, e aí o problema diz assim, quantos mols de enxofre produzem 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de trióxido de enxofre, tá? É bem simples. Ele quer saber quantos mols dessa substância são produzidos, né? Quantos mols produzem 1,8 vezes 10 a 24 moléculas do SO3. Primeira coisa, é um problema que relaciona mol com molécula. Está entendido? O mol está com o enxofre e as moléculas estão com o SO3. Para você não errar esse tipo de problema, que também trabalha com regra de 3, é importantíssimo que você primeiro destaque na reação balanceada. É importante que ela esteja balanceada, tá? O que é uma reação balanceada? Esses coeficientes, esses números da frente já estão resolvidos para igualar a quantidade de átomos de cada elemento antes e depois da seta, tá? O problema vai dizer a você se a equação está balanceada ou não nos cálculos estequiométricos, tá? O problema é que para ensinar a balanceamento seria um outro momento, tá? Então aqui eu já estou dando uma questão que a equação está balanceada, correto? Então vamos lá. Esses números da frente são chamados de coeficientes estequiométricos e eles indicam o número de mols daquelas substâncias, tá? Então esse 2 aqui pode me garantir ser 2 mols de enxofre. Então, 2 mols de enxofre, porque lembra, enxofre no problema está relacionado a mol e o SO3 está relacionado à molécula, tudo bem? Então, 2 mols de enxofre produzem 2 mols, só que de moléculas. Aqui são só 2 mols, mas aqui são 2 mols de moléculas. E o que eu já ensinei em relação a moléculas? Quando fala em moléculas, eu tenho que trabalhar com o número de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Porque em um mol de qualquer substância, eu tenho sempre 6 vezes 10 elevado a 23 partículas dessa substância, tá certo? Então, no caso aqui, eu tenho moléculas de SO3. Então, 2 mols de moléculas de SO3 padrão, que é 6 vezes 10 a 23, tá certo? Você vai colocar aqui embaixo. E aqui, X, que eu quero saber quantos mols de enxofre vão produzir 1,8 vezes 10 a 24 moléculas do SO3, tá bom? Vou repetir mais uma vez. O problema relaciona mol de enxofre com moléculas de SO3. A primeira linha da regra de 3 é o padrão. De onde sai o padrão dessa equação química em relação ao mol do enxofre? No coeficiente dele que está aqui, 2. Então, 2 mols de enxofre pelo equilíbrio da equação, tá? É só você olhar para o número da frente quando ele só falar em mol. Aqui ele está falando em molécula. Então, além de eu usar o número da frente, eu tenho que multiplicar pelo número de moléculas contidas em cada mol, que é 6 vezes 10 a 23. A questão é que ele tem 2 mols no balanceamento da equação e não 1. Por isso que eu fiz 2 vezes o 6 vezes 10 a 23. Na parte de baixo, você vai botar o X na sua pergunta, ele quer saber quantos mols de enxofre produzem 1,8 vezes 10 a 24 moléculas do SO3. Tá certo? Multiplicação cruzada, aquele mesmo esquema, tá? O X multiplica 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, isso aqui vai ser a parte de baixo, tá, da fração. E a parte de cima, 2 vezes 1,8 vezes 10 a 24. Tudo bem? Isso vezes isso ficou em cima. Isso vezes isso ficou aqui. Só que a parte numérica, que é essa, desceu dividindo todo mundo. Tá? Então, vamos lá. 2 corta com 2, nenhum problema. Tá? 18 dá para dividir por 6. O problema é que esse número aqui não é 18, é 1,8. Nenhum problema. Passe essa vírgula para cá, que você transformou ele em 18. Só que quando você aumenta uma casa aqui, você tem que diminuir uma no expoente do 10. Tudo bem?
Então, 18 vezes 10 a 23, tá? 18 vezes 10 a 23. Embaixo ficou 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23. Cortei 10 a 23 com 10 a 23, inclusive essa minha técnica aqui foi um artifício também para cortar os dois números iguais, que têm potências iguais, tá? São exatamente idênticas, os expoentes são iguais, tudo bem? E 18 dividido por 6, 3. Então a resposta chegou a 3 mols. Tá? Tem pessoas que preferem não fazer esse tipo de simplificação. Fazer 2 vezes 1,8, aí faz o 2 vezes 6, 12, divide aqui, depois divide as potências, tá? Divisão de potência de mesma base, mantém a base, diminui os expoentes. Eu só acho que é muito trabalho para você fazer. E lembre-se que no Enem, no vestibular, você não pode perder tempo com esse tipo de cálculo. Se você perder muito tempo fazendo continha, você não vai conseguir terminar a questão. Então você tem que estar ligado desde já nesses macetes matemáticos. Na verdade, são cálculos normais de simplificação. Ajuda muito você a fazer a questão e você ganha um tempo enorme com isso. Tudo bem? Pessoal, vamos continuar aí com a revisão. Questão número 5, ok? Beijo.